Olá, gente, a gente na verdade tinha combinado da gente ler Mateus capítulo 5, 6 e 7 e a gente poder compartilhar, né, e meditar sobre. Então, minha ideia na verdade era fazer, e é ainda fazer, por meio de uma live fechada do Instagram e a gente ir puxando cada um de vocês para a gente ir comentando sobre cada versículo. E eu sinceramente não estou com pressa da gente ler logo Mateus 5, 6 e 7 de maneira rápida, mas ler com calma e a gente meditar. Então, assim, como foi combinado, queria começar com os primeiros 3 versículos, Mateus 5, verso 1, 2 e 3. E o texto diz assim, na King James, 1611, "E vendo as multidões, ele subiu ao monte, e quando ele estava sentado, aproximaram-se dele os seus discípulos. E ele, abrindo a sua boca, ensinava-os dizendo, abençoados são os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus." Assim, o que me motivou a gente ler Mateus 5, 6 e 7? E depois a gente segue para Efésios, Romanos, é pensar que em Atos capítulo 2, verso 42, Jesus, na verdade, inspira a igreja a viver 4 coisas. E uma delas, e a primeira que Lucas fala, é a doutrina dos apóstolos, o ensino dos apóstolos, né? Então, o que a gente quer? Meditar sobre o ensino dos apóstolos. E a gente sabe que o ensino dos apóstolos nada mais é do que o ensino de Jesus. Então, assim, nesses 3 primeiros versos do capítulo 5, o que eu tenho pensado é que, na verdade, a gente precisa meditar no que Jesus ensinou. E como o vídeo que a gente sugeriu, né, a gente ver junto sobre meditação, tá claro que para a gente praticar, a gente precisa pensar, né? Então, assim, conforme a gente pensa, a gente, na verdade, pensar é colocar a palavra dentro de nós. E conforme isso acontece, o conceito errado sai, né? Romanos 12, 2, e o conceito certo, que é a vontade de Deus, entra em nós. E naturalmente, a gente pensando conforme a palavra, a gente age conforme a palavra. Então, assim, eu creio que a gente precisa fazer isso. Outra coisa também que eu acho legal é que se não fosse o ensino de Jesus, né, e aí se atentando para esses capítulos, a gente estaria perdido. Hoje, você e eu, a gente não seria transformado do jeito que a gente é. Então, quando as pessoas dizem, né, quando, por exemplo, nossas esposas dizem, né, de como é bom estar casado com a gente, isso é só por causa da palavra, é só por causa do ensino de Jesus. Quando nossos filhos dizem, poxa, eu vejo Jesus em você, pai, né, é só por causa da palavra, porque se a gente não tivesse a palavra, com certeza a gente estaria perdido, né? E eu creio que, assim, nossos sentimentos, nossos relacionamentos, tudo que a gente vive de bom e tudo que as pessoas veem de Jesus em nós é por causa da palavra e do ensino de Jesus. Na verdade, por meio da palavra a gente é renovado, por meio da palavra, quantas coisas a gente pensa errado e a gente passa a pensar da maneira certa. Quantas vezes, por exemplo, a gente fecha o coração com os outros. E se não fosse a palavra para nos incentivar o perdão, né? Quantas vezes em momentos de decepção, né, uns com os outros, com outras pessoas, com nossos irmãos, né, com situações da vida, com os filhos, netos, às vezes um filho com seus pais. Se não fosse a palavra, a gente não seria animado a perdoar, a abrir mão da nossa própria vontade, dos nossos próprios sentimentos. Bom, a gente não seria animado a confessar pecado. Quem iria confessar pecado? Né? Abrir o coração, falar dos seus pecados, das suas dificuldades, se não fosse a palavra, né? Então, assim, eu acredito que a gente precisa começar por aí, pela palavra. A palavra tem que reger nossos relacionamentos. Não é o que eu penso, o que eu acho, o que eu quero, o que eu sinto. Não é isso que me dirige. O que me dirige e que tem que nos dirigir é a vontade do nosso Pai, que é boa, perfeita e agradável. Bom, então, assim, dentro disso, o que eu vejo nesses 3 versículos? Primeira coisa que eu vejo é que Jesus, ele viu a necessidade de ensinar. Quando a Bíblia diz como se assentasse,
né? Jesus viu a necessidade de ensinar. Então, acho que esse é o primeiro ponto, e o ponto, assim, de primeira meditação. Jesus vê a multidão. Lucas diz que ele desce do monte e ele passa a noite toda orando, né? Lucas 6, 20 em diante, se eu não me engano. E aí ele desce do monte, né? E aí ele chama os que ele mesmo quis, e ele, dentre os discípulos, ele chama 12 apóstolos. E aí depois tem uma multidão. E aí ele desce mais um pouco para um lugar plano e ali ele começa a ensinar, né? E essa coisa que Mateus fala de como se assentasse, chegaram eles de seus discípulos e passou a ensinar, isso me chama a atenção, que na verdade Jesus viu que aquele povo todo, que Lucas fala que vem de vários lugares, Tiro, Sidom, veio da região da Judéia, onde ficava Jerusalém, e vários lugares vêm para ouvi-lo, né? Já estavam sendo curados por ele, Lucas relata isso, que já vinham sendo curados por eles, e aí vem gente que estava com familiar endemoniado, gente que precisava ser curado, gente doente, e Jesus fala, eu preciso ensinar essas pessoas. E eu lembro da própria palavra de Jesus em Mateus 22, 29, quando ele diz, vocês erram porque vocês não conhecem nem as Escrituras e nem o poder de Deus. Em Osés 4,6 diz, o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, assim, na verdade, sem o conhecimento da vontade do Pai, a gente perece. Sem o conhecimento da vontade de Deus, a gente erra, né? Então, esse é o primeiro caminho, né? Bom, o segundo lugar que eu percebo no ensino de Jesus e me chama a atenção é que não foi só para os discípulos. A Bíblia diz, né, que chegando-se a ele os discípulos, Mateus 5 fala, ele começa a ensinar. Mas se tu for pegar lá, né, Mateus 7, o final, e o começo de Mateus 8, a Bíblia diz que numerosa multidão estava ouvindo. Lucas fala isso também, que muita gente estava ouvindo e ficaram impactados. Impactados porque Jesus ensinava como quem tinha autoridade, ou seja, com vida, né? Jesus tinha vida para falar aquilo, e a Bíblia diz que a multidão, impactada pelo aquele ensino, começa a segui-lo, né? Segue com ele. Então, assim, o que eu percebo? Que, na verdade, eu e você, a gente como discípulo, a gente precisa espalhar essa palavra não só para os irmãos que estão vinculados conosco. Eu acredito que a gente precisa propagar a palavra de Deus, a revelação do reino de Deus, a vida da igreja, né, para todas as pessoas na sociedade. Eu acho interessante, uma vez me chamou a atenção, que já em Atos, naquele mover todo, a Bíblia diz que aqueles religiosos olham para os apóstolos e falam, vocês contaminaram Jerusalém com a doutrina de vocês. E a pergunta é, toda Jerusalém pensava igual aos apóstolos? Não. Mas, na verdade, muita gente. Todos tinham se convertido? Não. Mas as pessoas, devido ao ensino ser proclamado, as pessoas na sociedade começavam a pensar como os apóstolos ensinavam. Ou seja, contaminaram, segundo os religiosos, Jerusalém com a doutrina. Eu acredito que você e eu, a gente precisa usar as redes sociais, nossos relacionamentos, para a gente compartilhar, né, a palavra. Uma sociedade que pensa segundo a vontade de Deus é uma sociedade que desenvolve, né? Essa é a segunda coisa. Então, assim, Deus nos chama para transformar a sociedade. E o modo de transformação é por meio da palavra. Terceiro ponto que me chama a atenção é que, na verdade, essa palavra felicidade, isso me chama a atenção. Bom, pensa. A Bíblia diz que Jesus já estava pregando o evangelho do reino, e aí mas Mateus e Lucas também começam a registrar, e a primeira palavra, pensa isso, do Filho de Deus, Deus encarnado, a primeira palavra que ele usou foi feliz. Sabe o que isso me chama atenção? Isso me chama atenção porque quando Jesus olhou, viu um povo triste. Viu um povo triste. E o texto fala, triste por quê? Porque tinham pessoas dentre o povo endemoniados. Penso que é você ter na tua família alguém nessa condição, que vira e mexe, está nessa condição presa a demônios. Né? Como é que é você ter na tua família pessoas cegas, pessoas com doenças, com dificuldades? Que luta é você ter na tua família alguém nessa condição? Então, assim,
Isso me chama atenção, né? Você saber que Jesus vem e a primeira palavra do seu sermão é feliz. Bem-aventurado significa feliz. Então, assim, o que eu quero dizer para você? Eu quero dizer que, assim, aos olhos de Deus, assim, para o coração de Deus, Jesus, ele quer falar sobre felicidade, né? E felicidade segundo a vontade dele. E aí, qual é o paralelo que eu acho que é interessante? Que todo mundo quer ser feliz e acha que felicidade é um resultado de algo que você faz, que você conquista. Então, muitos trabalham para ser felizes, outros casam para ser felizes, outros querem ter posses para ser felizes, né? Outros querem ter diplomas para ser felizes, querem realizar seus sonhos para ser felizes. Mas o segredo que Jesus diz, a felicidade, na verdade, é a consequência de um caráter, né? Ou seja, eu sou feliz porque eu tenho um caráter parecido com o de Jesus. E o primeiro aspecto desse caráter, Jesus fala sobre humildade, o primeiro atributo do reino dos céus. Assim, então, dentro de humildade, o que me chama a atenção? Como que a gente definiria humildade? Humildade, para mim, é você reconhecer as tuas limitações, né? Você reconhecer que você é uma pessoa que precisa de ajuda, né? Jesus fala, bem-aventurado os pobres. Pobre é aquela pessoa que reconhece que tem necessidades, né? Assim, avaliando a tua vida e eu avaliando a minha, nós temos vivido assim, não, cara, eu reconheço que eu preciso de ajuda. Eu reconheço que eu preciso de Deus. Eu vejo, assim, sinceramente, que quando Jesus fala bem-aventurados pobres ou humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus, o que me chama a atenção? Que Jesus dá uma machadada naquela atitude primeira de Adão quando ele cai. Quando ele come da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Ele e Eva, eles estavam dizendo para Deus, dá para a gente viver sem você. E Jesus vem e a primeira bem-aventurança é humildade, né? Pobre de espírito, necessitado. É como se Jesus estivesse dizendo, olha, o modelo lá de uma sociedade que desviou e caiu foi o orgulho, a soberba, achar que pode sozinho, achar que não precisa de ajuda, nem de Deus, nem de pessoas, achar que não tem limitações, né? No sentido de que reconhecer suas fragilidades e fraquezas. Eu lembro de Paulo, por exemplo, orando, Senhor, retira de mim esse espinho na carne. E a resposta do Pai, Paulo, a minha graça te basta, né? Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, ou seja, no reconhecimento que precisa de ajuda. Bom, então isso é humildade, isso é pobreza de espírito, é reconhecer que precisa de Deus e que precisa, né, de cooperação, né? Eu creio, assim, de maneira prática, dentro da característica dos humildes, eu penso, humilde é aquele, por exemplo, que reconhece o Evangelho. Porque alguém ouve o Evangelho e reconhece, e o Evangelho é isso, é dizer, eu reconheço que eu preciso de Deus, que eu sozinho eu não consigo. Essa é a primeira característica de uma pessoa humilde, né? Ela ouve o Evangelho e ela reconhece o Evangelho. Outra característica que me chama a atenção de humilde, sinceramente, deixa eu só citar um texto aqui, Salmo 18:7 fala que aos humildes é dado a salvação, né? Então, quando você reconhece, eu não posso sozinho, eu preciso de Deus, né? É a característica para alguém ser salvo, né? Outra característica para mim de uma pessoa humilde é a pessoa que vive em oração constante, né? Uma pessoa que acorda de manhã e ela tem um tempo com Deus, de verdade, de coração, sabe o que ela está dizendo? Eu não consigo viver esse dia, cumprir o que eu tenho que cumprir sem ti. Alguém que de manhã ele para tudo e ele ora, claramente para mim, ele na verdade está dizendo, eu preciso de ti. Um homem e uma mulher de oração diária e constante é uma pessoa, quando isso é feito de coração, não para aparecer,
mas isso é característica de uma pessoa humilde, né? Que diz, Pai, eu reconheço que eu tenho limitações e nesse dia eu dependo de Ti. Quando iniciar o dia de amanhã, ele pela manhã de novo, assim, eu acredito que a primeira coisa é dizer, Pai, eu reconheço que no dia de hoje eu não sou capaz, eu preciso de Ti. Outra característica de uma pessoa humilde é uma pessoa que confessa os seus pecados, porque humildade é, na verdade, reconhecer suas limitações. Então, quando você abre o coração para alguém e você confessa teus pecados, você está dizendo, né, com outras palavras, que eu preciso de ajuda. E aí eu quero te dizer, eu quero assim, te aconselhar em nome de Jesus a você não ter medo de confessar teus pecados, não ter medo de pedir ajuda. Eu sei que confessar pecados não é fácil, mas assim, que entre nós, como comunidade de discípulos, a gente entenda que uns e outros, todos nós somos pecadores, carentes da graça de Deus, não há ninguém mais top do que ninguém. Na verdade, na nossa relação, aquelas pessoas que cuidam, você tem que sentir da parte delas segurança e tranquilidade. A Bíblia diz que Jesus fala daquelas pessoas que estavam naquela condição, e aí ele olha para aquelas pessoas e ele fala assim, essas pessoas, elas estão como ovelhas que não têm pastor. E elas se sentiam inseguras, né? Exaustas e aflitas. Ou seja, cansadas e em aflição, em angústia. Então, quando você se aproxima de alguém para confessar teus pecados, para pedir ajuda, na verdade, quem cuida, se você cuida de alguém, se Deus te deu a honra de cuidar de alguém, que você crie um ambiente nessa relação de que ela se sinta o mais livre possível para confessar seus pecados. Se sentindo, cara, chegou o meu amigo, chegou minha amiga, chegou meu irmão, minha irmã, e eu tenho liberdade de falar o que eu penso, de ser o que eu sou e incluindo de confessar os meus pecados. Não tenha medo, em nome de Jesus, de confessar. Né? Nosso papel não é acusar, nosso papel... Se você confessar teus pecados, ninguém, em nome de Jesus, vai mudar com você. Não, se eu falar isso, como é que a pessoa vai pensar? O que eu vou dizer? Você, pelo contrário, ainda que você ache que você vai entristecer alguém aqui na terra, tenha certeza que você confessando teus pecados, você vai alegrar o coração do Pai. Porque o Pai sabe como você está. Então, assim, se você quer desfrutar da felicidade que Jesus prometeu, o caminho é a humildade. E uma pessoa humilde confessa seus pecados. Não tenha medo. Se você está praticando alguma coisa, se você vê ao longo dos anos praticando alguma coisa e esse pecado já faz parte do teu cotidiano, e você pensa, cara, eu não vou conseguir, já confessei algumas vezes, ou nunca confessei, como é que eu vou falar isso? Só que você tem algo na tua relação com Deus que isso te incomoda, isso te acusa. Em nome de Jesus, eu quero te animar, fica livre. Abre teu coração, pede ajuda. Se você precisar da minha cooperação, ajuda, assim, apesar de mim, dos meus pecados, da minha iniquidade, quero cooperar contigo, mas que entre nós haja um convívio leve, no sentido de que eu tenha liberdade de abrir meu coração de maneira natural, né? Outra característica de uma pessoa humilde, ela pede conselhos. O humilde, ele não sai tomando decisões, né? O humilde, ele pede conselhos, ele pede ajuda, ele abre o coração, né? O humilde, ele coloca para fora, ele, sabe? Essas são as características. Eu quero agora seguir para as recompensas de uma pessoa humilde. Então, no próximo vídeo, eu quero falar sobre a recompensa de uma pessoa que anda em humildade. Eu anotei 10 recompensas, né, de alguém que anda dessa forma. Então, assim, no próximo vídeo, dentro desses 3 versículos, eu quero falar sobre isso. As 10 recompensas de uma pessoa que anda em humildade, tá? Vamos lá para o próximo vídeo.